Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um GR de Bolso e eu estou muito feliz aqui com uma amiga maravilhosa, que é a Meire, aqui da igreja. Tudo bem, Meire? Tudo ótimo, Yara. Um prazer estar aqui com você hoje. Coisa Delicioso. boa. Obrigada pelo convite, pela confiança. Tamo junto, é bom demais ter você aqui. E olha, gente, a Meire trabalha aqui com várias coisas. Eu pedi para ela falar para a gente um pouquinho sobre isso. Como é que você serve aqui na igreja, Meire? Então, eu e meu esposo, minha família, né? Nós somos líderes de GR. Tem um GR que acontece lá na minha casa. Também acompanho aqui pessoas fazendo aconselhamento pastoral aqui na igreja. E temos também atuado com o curso de noivos. Legal. É um prazer servir aos irmãos aqui. Posso falar um pouquinho sobre cada um? Por favor. Então, o aconselhamento, ele é uma pegada muito legal aqui na igreja. Nós temos um time maravilhoso para te servir e isso é, assim, sensacional. Por quê? Porque acompanhamento pastoral não é uma entrevista ou algo do tipo. É alguém que se dispõe a caminhar com você. É alguém que se dispõe a te ouvir. Hoje, numa sociedade onde a gente não tem ninguém para nos ouvir, né, Yara? Isso é tão raro. Então, aqui é realmente um lugar onde nós priorizamos ouvir você, te acompanhar, caminhar com você, orar com você. E nós não vamos falar aquilo que nós pensamos. Sim. Nós vamos falar aquilo que a Bíblia direciona com relação àquele momento, àquela situação que você está vivendo, né? Um conflito, às vezes, uma situação que você precisa compartilhar e não tem com quem compartilhar. Vem aqui, né? E aí no app é bem facinho de você encontrar o aconselhamento. Tá em aconselhamento, aí você vai escolher se vai ser aconselhado por um homem ou por uma mulher. As mulheres sempre podem escolher homem ou mulher do nosso time de pastores. Os homens podem ser acompanhados apenas por homens. E as mulheres podem escolher homens ou mulheres, né? E aí depois você vai escolher ali se você quer presencial ou online. Depois você vai ser direcionado para uma agenda e ali na agenda vai ter vários horários disponíveis aí para que você agende um aconselhamento conosco. E o curso de noivos. Curso de noivos. Como é que funciona o curso de noivos? O curso de noivos é sensacional, gente. Eu sou fã do curso de noivos. Eu e meu esposo, a gente vai fazer ano que vem 25 anos de casado. Nem parece, fala sério. Nossa, não, eu já achei que era 25 anos de idade, gente. Obrigada. Que isso? 25 anos de casado, Yara. E Glória a Deus. 24 anos nós acompanhamos casais. Uau. Meu coração dispara, assim, para falar do curso de noivos, porque eu amo, gente, de verdade. Nossa turma começou tem 2 semanas, ontem foi a segunda aula. Se você está namorando e pretende se casar, ou se você é noivo, porque isso é legal, as pessoas acham que o curso de noivos é só para quem vai casar. Quase casando, né? Não é, pode ser, se você está namorando, você pode vir fazer o curso, é muito legal, são assuntos que a gente vai tratar ali, que são muito importantes para o relacionamento. Não, e se você tá namorando e não pretende se casar, você já tá errado. Aí você termina, por gentileza, obrigada. Verdade. Fica fazendo com o irmão ou a irmã, não. Fica fazendo gracinha, não, né? Para de graça. Não, sensacional. Mas se você quiser estar com a gente, o próximo domingo é a última oportunidade para entrar nessa turma. Se você pretende se casar esse ano ou no início do próximo ano, vem para o curso de noivos com a gente, que vai ser muito bom. E mesmo se não for casar, então, por agora, a pessoa pode ir para já conhecer, aprofundar no tema, né? Exatamente isso. Esperamos você, última oportunidade. A próxima aula agora, no próximo domingo, comunicação comigo. Oh, sensacional. Comunicação eu gosto, hein? Eu amo. Gente, sensacional. Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta inédita para Meire, inédita. Meire, imagina. Você é de qual time? Café, água com gás, chá, o que você gosta? Yara, não se decepcione não, mas eu sou da água natural, você acredita? Só água? Parece sem graça, assim, gente, mas não é não, eu sou bem-vinda em todos os lugares, porque todo mundo tem água. Ninguém gasta mais com você, né? Pronto, eu sou econômica, entendeu? Não é sem graça. Você pode me convidar para sua casa, você só vai ter que me servir água. Você coloca limãozinho? Nada? Não, eu gosto da água naturalzinha, assim. Se for uma água saborizada, se você quiser me agradar e tal, uma água saborizada é legal. Aí sim. Então, olha, pega a sua água saborizada, seu café... Com Deus Pai não, né? Seu café ou o que você quiser, gente, porque o GR de Bolso está começando.
Bom, pessoal, então, como de praxe, a gente vai começar com o nosso quebra-gelo. Meire, é o seguinte: se você pudesse aprender instantaneamente qualquer idioma, qual você escolheria e por quê? Ah, isso é fácil demais para mim. Sem dúvida que seria o inglês, né, gente? Eu sou a pessoa da comunicação, eu sou extrovertida, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber sobre quando eu estou numa nova cultura, de entender como é que aquilo funciona, o que comer, principalmente comer naquele lugar, o que é bom, o que você indica. E aí, quando eu tô fora, as oportunidades que eu já tive de estar fora, isso para mim é desafiador. Sabe? Porque eu travo no inglês, eu travo, Yara, assim... O negócio não flui, entende? E eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de conversar, saber, né, perguntar. Então, assim, pra mim é frustrante travar, sabe? Eu até consigo entender o que a pessoa tá falando, mas na hora que eu vou responder, não sai. Nossa, é horrível, E eu fico absolutamente frustrada com isso, né? Porque, assim, a língua, o inglês, ele é universal. Em qualquer lugar que você vai, você consegue se comunicar com as pessoas em inglês. Mas, como comunicação não é só... A gente usa muita oralidade, né? A gente é um povo oral, mas não é só... essa via, né? A gente se comunica por gestos, por, eu vou, a mímica, aquilo ali, eu vou na mímica e tal. Mas é muito interessante essa questão da comunicação, como é um assunto que eu gosto muito, né? E a gente se comunica de várias formas. Eu vi tão bonitinho assim, né? A gente estava num evento da igreja, aqui no sábado, e aí uma criança chegou pro Moura. O Moura aqui da igreja. Chegou pra ele, a pequenininha chegou e contando assim pra ele, toda feliz e tal. Eles estão montando pula-pula, e eles estão montando escorregador e tal, e tal. E aí, gente, foi tão lindo, ele se abaixou na altura. Ele é alto, ela era bem pequenininha, ele se abaixou na altura dela assim. Nossa, que legal, estão montando pula-pula, que fantástico e tal. Todo interessado, envolvido ali na conversa com ela. E aí, ele virou e falou assim, mas cuidado pra você não tomar um tombo. Aí ela olhou assim pra ele. O que é tombo? Ele olhou pra ela, percebeu imediatamente, porque ele estava ali, né, na altura dela, numa comunicação interessada, né, por ela. E ele, você não sabe o que é tombo? Aí ela olhou assim, e ela é extremamente expressiva. Aquela menina é um adulto no corpo de criança. Ela é extremamente expressiva. Eu falei assim, não. Aí ele foi, explicou com todo cuidado, e assim, eu fiquei observando, eu estava só como espectadora observando, assim, então a comunicação é isso, a comunicação, ela é o interesse pelo outro, é você se importar, é você ouvir, e é você demonstrar para o outro que você está ali, né? E isso é lindo demais, É demais, né? demais. Demais. Eu gosto muito, assim, pensando na língua, eu escolheria línguas que eu acho difíceis, assim, de aprender naturalmente, principalmente porque são línguas distantes do português. Então, por exemplo, duas línguas que eu gostaria de aprender, uma que eu queria mesmo, porque eu queria é o árabe. Nossa. Eu sei algumas frases, porque eu ensinei português para uma família de missionários egípcios, então eu sei algumas frases. Mas é muito difícil, porque a escrita é diferente, o alfabeto é diferente. Então, aprender isso, assim, instantaneamente seria o máximo, entendeu? E a outra seria o mandarim, né? Porque é uma língua, a língua mais falada no mundo pelo número de habitantes, né? Então, assim, a minha lógica seria aprender o que é mais difícil de aprender por conta própria, entendeu? Entendi. Porque até assim, sei lá, por exemplo, francês, italiano, são línguas próximas do português, línguas irmãs. Sim. Espanhol. Aí eu aprenderia rápido, beleza, esse trabalho eu faço. Mas essas que são difíceis, nossa, se pudesse fazer assim, ó, pá, nossa, eu adoraria. Eu vou te levar para minha cidade. Eu sou do interior, já tem 32 anos que eu estou em Belo Horizonte. Mas todo interior tem um dialeto próprio, né? A gente conversa que ninguém entende. E quando eu comecei a namorar, meu marido era daqui, e tipo assim, ele olhava assim pra mim, quando eu falava, eu tava conversando normal e tal, e ele olhava assim, parado, assim, o que você tá falando? Até hoje isso acontece lá em casa. Até hoje eu solto uma coisa assim, que todo mundo olha assim, falando, o que é isso? Não é possível que vocês não sabem. Não é possível. E aí rola, hoje já é uma coisa bem, assim, no humor e tal, mas antes era assim,
Sabe os grilinhos? Cri, Aham. cri, cri, Era cri. real, né? A dúvida era real. Total. Era Qual que é a muito- sua cidade? Chama Várzea da Palma. Várzea da Palma. Interior Se de Minas. vocês conhecem, tem alguém de Várzea da Palma aqui, gente? Tem, aqui na igreja tem gente de Várzea da Palma. Sério? Nós Aí, estamos pronto, invadindo o gente. mundo, minha filha. Vamos fazer uma excursão, entendeu? Aí você tem aquela, sabe lá no interior, assim, quando você tem a placa, bem-vindo. Aham. Aí no outro lado, tchau, obrigado pela sua visita. Tipo isso. É assim, né? Faz a rotatória e volta. Ô, gente, olha, eu vou pedir a Meire aqui para ler pra gente Atos 2, do 1 ao 13, que é o texto sobre o qual a gente vai conversar hoje. Então, Atos 2, do 1 ao 13. Vamos lá. Diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa, onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som de vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto alto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Ótimo. Então, pessoal, ontem a gente ouviu, né, aliás, no domingo, né, a gente ouviu o Pipe falando sobre esse texto, e aí a gente escolheu aqui 2 perguntas que fazem parte do estudo, ao qual vocês já têm acesso aí também pelo aplicativo, tá? Então, a primeira pergunta que a gente escolheu aqui é a seguinte: os discípulos perseveraram em oração e comunhão enquanto aguardavam o cumprimento da promessa de Deus. É o que está em Atos 1. Em uma cultura marcada pelo imediatismo, pela produtividade constante e pela pressa, como temos cultivado os meios de graça e as disciplinas espirituais, como, por exemplo, oração, palavra, silêncio, comunhão, adoração, como expressão de dependência do Espírito Santo. Então, se a gente pudesse aí resumir a pergunta, né? No meio de tanta correria, né, desse desespero, desse imediatismo, produtividade, será que a gente, ou como a gente tem conseguido priorizar, escutar a voz do Espírito Santo por meio aí das disciplinas espirituais, dos meios de graça? Como que você pensou isso aí, Meire? É interessante essa pergunta. Quando eu conheci oração, palavra, desde a conversão, né? A gente tem contato com essas disciplinas espirituais. Mas eu conheci um pouquinho mais das disciplinas espirituais logo depois da pandemia. E, posteriormente, no Labri, quando eu tive um estudo mais profundo a respeito de cada uma delas. E uma disciplina que me chamou muita atenção foi a Lectio Divina. A Lectio, para quem não sabe, é uma leitura dirigida das Escrituras, onde é como se a palavra estivesse te lendo, né? Você busca ali aquilo que destaca para você, aquilo que fala mais ao seu coração. Então, é uma disciplina muito gostosa, assim. Mas eu, né, muito energizada, assim, né, elétrica, eu não conseguia fazer. Eu não conseguia. E eu via a importância disso para mim, porque era um momento em que eu parava, né? Outra disciplina que eu tinha muita dificuldade era o silêncio.
né? Onde você para e reflete ali sobre a beleza da criação, né? É tão lindo, é tão gostoso. Sim. Mas por causa das vozes no meu coração, no meu interior ali, eu tinha dificuldade com essas disciplinas. Mas eu queria formar hábitos, porque eu não tenho dificuldade para formar hábitos. E era uma coisa que eu queria muito alcançar, sabe? Porque eu entendo que os hábitos nos deixam mais ou menos parecidos com Jesus, Sim, né? sim. E esses eram hábitos que eu gostaria de desenvolver. Então, eu tinha muita dificuldade com a Lectio. Até que eu descobri um aplicativo, chama Lectio 365. A Vanessa Belmonte faz parte desse projeto, é muito legal. E é onde você vai para uma leitura meio que dirigida, sabe? Tem uma música de fundo, ele faz as pausas com você, então foi muito legal para mim. Eu consigo hoje praticar a Lectio com constância, porque isso faz calar as vozes do meu coração, sabe? Ouvir a voz de Deus, ouvir a direção do Espírito, isso para mim é muito significativo, sabe? Porque eu sou movida pelo barulho, né, pela agitação do dia, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, isso tudo me faz ali naquele momento de reflexão mesmo, de leitura bíblica, de ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento daquilo que eu preciso fazer. É um momento em que eu faço calar as vozes da minha cabeça, sabe? Então, assim, a oração, a leitura da palavra, a Lectio, como eu disse aqui, a solitude, tudo isso nos faz estar atentos, sabe? A sair desse mundo barulhento e nos voltarmos para a palavra, para a centralidade daquilo que as Escrituras têm para nós. Para mim é um hábito muito, muito saudável, sabe? E me ajuda muito, assim, sabe? A calar as vozes externas. Sim, e é interessante, essa semana, eu vi um vídeo que era uma entrevista, mais ou menos ali dos anos 80, que aí uma repórter estava perguntando para as pessoas na rua quantos livros elas leem, né, assim, naquela época, né? Então, quantos livros você leu por mês? Aí as pessoas falavam, olha, agora eu estou trabalhando muito e tal, então não estou conseguindo ler muito, mas assim, pelo menos uns 6, mas eu sei que é pouco. Aí vem, por mês, não é por ano. Aí vem outro fala, entre 12 e 15, mas como eu estou fazendo faculdade, aí está um pouco mais puxado, uma parte desses livros é da faculdade. E aí, uma das coisas que o cara que estava analisando o vídeo falou é que ele parou o vídeo e falou assim, vocês perceberam como eles estão falando mais devagar? E aí eu parei e pensei, nossa, realmente, eu já estava ficando angustiada, porque estava parecendo que eles tinham colocado o vídeo mais lento, sabe? E aí ele fala, olha, é porque naquela época não tinha tanto estímulo como a gente tem hoje. Então, não só por quantidade de livro, que era o foco do vídeo, né? Mas ele falou, olha como as pessoas falavam mais devagar e como isso incomoda a gente hoje. Porque a gente está tão acelerado que a gente não se dá conta do tanto que a gente está acelerado. Yara, a gente ouve áudio no 1.5, no 2. Exato. Eu ouço vídeos. Eu sou uma pessoa acelerada, né, gente? Então, eu ouço no 1.6, 1.7, eu ouço. Sim. Sabe? E a gente nem percebe, né? Não percebe. E aí, assim, eu lembrei do livro, né, do David Smith, que ele fala... do James Smith, que ele fala que não é só a gente... Aliás, ele fala que os hábitos estão também fazendo algo em nós. Né? Então, essa falta de virtudes, de hábitos, de disciplinas, acabam mesmo empurrando a gente para fazer um monte de coisas sem pensar, inconscientemente. Quando você assusta, eu vou dar um exemplo bem assim, que para mim me mostrou como que a gente tá fazendo as coisas inconsciente. Eu tinha, no ano passado, né, eu fiz um tratamento de compulsão alimentar, e aí a gente tinha muito trabalho de trazer a mente para o consciente, né, voltar para o consciente. Ter consciência daquilo que você está fazendo. Isso. Então, assim, eu vou comer agora, então agora eu vou ficar totalmente conectada aqui. Não tem celular, não tem nada, eu estou comendo isso, no meu prato tem isso, isso e isso, né? E aí tá, e aí teve um dia que eu tinha pagado umas contas e eu tava, assim, entre pagar as contas e a próxima cena estar com a porta da geladeira aberta,
eu não vi nada. Entendeu? Então, assim, sim. paguei. Na minha mente só tem, paguei as contas e de repente a porta da geladeira tá aberta. Aí eu parei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu parei, como eu tinha uma disciplina, então eu tinha as refeições que eu faria no dia, elas estavam separadas. Então foi assim, não, peraí, não tá no horário da refeição. Não tem nada aqui. Por que eu tô aqui? Aí eu percebi que existia um caminho dentro do meu cérebro, porque passei por alguma coisa de tensão, porque paguei as contas, será que vai vir mais alguma coisa? Será que eu já paguei tudo? Será que eu vou fechar no azul esse mês, né? Era um período que eu estava bem apertada. Então, esse desespero tinha uma conexão cerebral que é desespero, ansiedade, comida. Só que era inconsciente, entendeu? Então, da mesma forma, a gente toma várias atitudes, seja nos relacionamentos, como você falou, da comunicação, sem parar antes e falar, peraí, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Né? O que eu posso fazer aqui? Senhor, o Senhor me guia nessa conversa? Não tem esse período, é só entre o impacto e a reação. E a gente nem percebe, né? E a gente está cada vez mais reativo, né? A gente pensa e já faz, sabe? Não tem esse momento assim de refletir sobre isso, sabe? Ontem mesmo me aconteceu uma situação dessa. Ocorreu uma situação com a minha filha e gente, não tem nada mais difícil do que educar um adolescente? Vocês não sabem o que é isso. Eu tô acreditando, porque todo pai tá falando a mesma coisa. E é verdade, o que falou ontem é verdade, gente. A gente não tá pronto para isso. Mentira, as meninas são bênção, mas assim... E aí ela fez uma determinada coisa e aquilo me incomodou, sabe? Me incomodou, mas normalmente eu sou muito reativa, eu sou uma pessoa reativa, sabe? Vou para ação imediatamente. E eu fiquei reflexiva sobre aquilo, sabe? E fiquei pensando. Falei assim, gente, eu não vou falar nada sobre isso agora. Eu vou esperar. E eu fiquei orando com relação a isso, sabe? E hoje, eu pensei absolutamente diferente da forma como abordar isso, totalmente diferente do que eu faria ontem. Se eu tivesse feito, as palavras já foram. Por mais que eu pedisse perdão, filha, não foi o que eu quis dizer, mas já foi, sabe? Então, hoje, pensando, eu ainda não conversei com ela. Vou chegar em casa. Me aguarde. Cenas do próximo capítulo. Então, mas hoje é outra conversa, sabe? A gente precisa parar, sabe? Pensar um pouquinho, deixar o Espírito Santo trabalhar nas palavras que você vai utilizar ali, no que você vai falar, como você vai falar, sabe? As nossas palavras precisam expressar amor, sabe? Precisam expressar cuidado, sabe? E constantemente, se você age no impulso, você vai falar por si mesmo. Exato. Não por aquilo que... É porque a gente nem se entendeu ainda, né, Meire? Aí você já, tipo assim, é meio que você vai formulando a coisa enquanto você já tá descarregando na outra pessoa, né? É isso. Mas é difícil, tá? Não, isso é disciplina. É uma virtude que você precisa desenvolver, né? Que o Espírito Santo tem pra nós. Exato. Amém. Amém nós todos, como diz meu pai. Ó, a próxima pergunta é a seguinte. No Pentecostes, o Espírito veio sobre todos eles juntos e não sobre indivíduos isolados em suas casas. Como isso confronta a mentalidade moderna que busca a Deus de forma puramente individualista? Nós estamos, né, cada um no seu gueto, né, cada um na sua tribo, vivendo a seu modo, né? E o Espírito Santo é esse que ele nos empurra para fora, né? Ele nos empurra para a missão de Deus no mundo. Quem tem essa condição de levar, né, quem conhece a respeito disso, são as pessoas que foram encontradas por Cristo. Né? E quando nós que fomos encontrados, estamos nos nossos guetos, estamos fechadinhos no nosso mundinho, né, a gente está deixando de se relacionar com pessoas e de levar a beleza e o maravilhamento daquilo que o Evangelho tem para nós. Né? Então, nós precisamos realmente compreender que o Pentecoste, que foi o que nós vimos ontem, né? Não, domingo, né? No culto, ele é esse movimento para fora. Ele é esse sair
de nós mesmos e estarmos com o outro, e nos relacionarmos, e nos entregarmos, né? Porque Deus nos dotou de dons, a mim, a você e a todos nós, que eles precisam ser repartidos, Sim. né? Eu não sou completa porque eu preciso de você, eu preciso do seu dom, né? Eu Exato. preciso do seu dom para completar aquilo que falta em mim, né? E aí, como eu amo falar de casamento, casamento é isso. Uhum. Né? O meu marido, gente, amor, te amo. Aproveitar que Tem que falar, se não falar, não. Depois você fica chateado. Né? Eu já vi todos os pastores verem aqui, eles falavam assim, minha esposa maravilhosa, tá? Meu marido eu já vi que tem que falar. Tem que Uma falar, outra também, era assim, a Bárbara tava aqui esperando ele aqui do lado, e várias vezes ele falava assim, né, eu e a Babi, teve uma hora que eu até falei com a Dani, que parecia que ele, né amor, né, tipo assim, ele esqueceu. Sempre que vamos conversar. É isso, você fez bem, tá certo? Obrigada, amor, te amo. Então, o casamento é isso, né? O casamento, o meu marido, gente, ele é o oposto da minha pessoa. Né? Eu sou essa pessoa agitada, né? Conversada e tal. Ele não, ele é quieto, sabe? E hoje tem tanto de mim nele e tem tanto dele em mim. Isso é sensacional, Sim. gente. Isso é sensacional demais, Sim. né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso. O que você acha disso? O que Eu fiquei pensando, achei legal esse exemplo, né, do casamento, porque Deus, ele é comunidade, né? É a essência de Deus. Então, quando a gente fala que Deus é a trindade, né, que é Pai, Filho, Espírito, ele não, tipo, ele está. Ele faz parte da essência de Deus. Então, se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o pecado não apagou isso, o pecado manchou isso aí. Então, é difícil, às vezes a gente olha para o outro e fala assim, não é possível que esse cara faz isso e tal, né? Não parece alguém que seja imagem e semelhança de Deus, né? É assim, é porque a mancha do pecado está em nós. Então, a gente vê ainda meio embaçado, como diz Paulo, né? Mas a imagem e semelhança de Deus ainda está em nós. Se Deus é comunidade, nós também somos seres comunitários. A gente vive em sociedade, né? E aí, quando a gente pensa isso, é interessante pensar que o Espírito Santo, então, não é como uma experiência individual, só que eu acho que tem muito, assim, da compreensão que a gente teve ao longo de um tempo, Sim. que era tipo assim, eu vou, né, me relacionar com o Espírito, aí ficava quase assim uma coisa, vou só... o Espírito só se manifesta quando eu falo em línguas, por exemplo, no meu quarto, fechado. Sim. Sendo que o Espírito Santo, ele se manifesta quando você está dando aula e abençoando outra pessoa, né? É o poder do Espírito Santo que te faz atender bem um cliente, Sim. que te faz atender bem um paciente, né? Então, se você crê que o Espírito Santo habita em você, então, de fato, você crê que tudo você faz a partir do poder do Espírito Santo. Sim. E o poder do Espírito Santo é esse. Aí, se a gente pegar o que o Pipe falou, né, no culto, que primeiro Jesus falou, vocês esperem, aí o Espírito vai descer. Enquanto ele vai descer, vocês vão ficar aqui, quietos, vocês. Mas quando o Espírito vier, é para vocês irem. Então, vai para fora, vai pelo mundo, vai até os confins da terra. Exato, é para relacionar, é para falar de mim para as pessoas, é para mostrar para elas o reino de Deus. Não dá para fazer isso fechado sozinho no meu quarto. Né? Eu tenho sim que praticar as disciplinas espirituais, ter o meu momento de silêncio, de leitura da palavra. Para isso, exato. Né? É igual quando Deus chama Abraão, ele fala, olha, eu vou te abençoar e é para abençoar as nações. Exato. Então, é sempre para nos relacionarmos e viver os valores do reino em comunidade, Exato. Né? Então, eu fiquei pensando assim, por exemplo, outra analogia, eu fiquei pensando no Clube do Livro, né? A Meire já participou de vários clubes do livro. Gente, vem, a Yara, maravilhoso. E a Meire também. E aí, quando a gente estava participando, uma coisa que eu sempre falo é que é muito legal que você lê o livro sozinho primeiro, né? Sim. Aí você tem a compreensão do livro. Aí, de repente, a outra pessoa vai no dia do encontro, ela fala um negócio que você não pensou. Mas ela falou aquele negócio que você não pensou porque aquilo passa pela história dela, Isso. pela trajetória dela. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu me lembrei muito aqui no meu casamento que acontece isso. Eu não sou casada. Então, era uma visão que eu não teria. Quando eu encontro com essa pessoa e eu leio aquele livro a partir do olhar daquela pessoa, aquele livro se enriquece diante de mim. Então, a vida cristã é isso. Se eu vivo ela só a partir da minha perspectiva, eu perco muito, né? Agora, se eu vivo a vida cristã
com os irmãos, eu conheço as diferentes facetas de Cristo na sua infinidade a partir das experiências também que os meus irmãos têm e dos dons, como você falou, né? E é sensacional, né? Nossa, é tá sensacional doido. ver pelo olhar do outro, né? Exato. Compreender, ouvir, comunicar mesmo aquilo que o Espírito fala para mim e de repente você não teve essa percepção. Isso é lindo demais. Uma confusão mesmo que a gente faz. Minha filha me perguntou isso ontem. Ela perguntou assim, mãe, mas por que que o dom do Espírito, e ela estava se referindo a falar em línguas, por que que não se manifestou em mim quando eu fui alcançada por Jesus? Eu falei, filha, alcançou. Quando Jesus te encontra, o Espírito Santo passa a habitar em você. Sim. E você se torna uma testemunha dele. Sim. Independente do dom de línguas, que é um dos dons, sim, né, do Espírito, mas a hospitalidade, o dom de misericórdia e tantos outros, né, de serviço que estão aí, né, disponíveis para que nós possamos compartilhar uns com os outros. Gente, é rico demais. Viver Jesus é lindo, né? Exato, exatamente. É essa beleza do Evangelho, né? Quando ele nos encontra, a gente tem uma compreensão diferente, que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o outro, né? E o meu dom abençoa a sua vida e olha só que interessante, a Dani está aqui com a gente. Vou falar do curso de novo de novo, gente, propaganda. Né? Pode fazer. Vários casais já passaram aqui, que estão aqui na igreja hoje nos servindo, já passaram pelo curso de noivos. Na oportunidade, eu tive o privilégio de falar para eles a respeito de casamento. Hoje, eles já casados, eles me abençoam. Olha para você ver. Hoje tem o Udi e a Lu, que são líderes da minha filha adolescente. Oh, que lindo. Sabe? É lindo demais. A igreja é isso. Tem tantos outros. Eu falo, o Arthur pregando. O Arthur passou pelo curso de nós, o Arthur pregando lá pra nós, gente. Eu sento e choro, gente. Né? A Dani aqui, que tá aqui, grava, olha lá, passou lá com a gente. Então, assim, é muito sensacional, sabe? A igreja é isso. A igreja é um servindo ao outro, né? E nós ali servindo a comunidade, né? Agora, uma coisa interessante é que o nosso desafio é conseguir levar esse evangelho, né, a beleza de Cristo para o mundo. Para isso, nós precisamos nos dispor em falar com as pessoas de forma que elas compreendam. Sim. Né? Muitas vezes a gente usa um dialeto, um vocabulário crentez, que a gente só se comunica entre nós, na nossa tribo. Né? Então a gente precisa alcançar as nações, alcançar as pessoas, conversando com elas de forma com que elas compreendam o que nós estamos dizendo. Esse é o nosso desafio, né? De conseguir levar essa verdade daquilo tudo que a gente recebe no íntimo, nos momentos de oração, nos momentos de reflexão da palavra, levar para fora, mas conseguindo alcançar as pessoas com as quais a gente está ali. Né? Esse é o nosso desafio enquanto igreja, nesse sair para fora até os confins da terra. E aí lá em casa se brinca que os confins da terra na minha cidade é um absurdo uma coisa dessa. Exato, é isso. Não é à toa, né, que quando aconteceu, né, o Pentecostes, e aí todo mundo começou a falar em línguas, as pessoas de diferentes nações entendiam cada uma em sua língua. Ou seja, Deus fez ali um milagre para que cada um entendesse na sua própria língua. Não foi assim, como se, não, Deus vai falar, porque ele podia ter falado e alguém traduzir, né, por exemplo. Mas Deus caminhou em direção à língua de cada um daqueles povos que estavam ali, né? O que, de alguma forma, ensina pra gente que, sim, a gente precisa aprender a falar, nos comunicar com as pessoas, sejam elas quem forem, né? Porque existe uma mensagem que é vida, que chegou até nós graciosamente e a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, né? Exato. Sensacional, Diva. A gente vai finalizando e antes... Você acredita? Foi rápido. Eu falei, menina, o negócio passa assim, ó, quando você assusta. E ainda mais quando tem duas falantes, é que passa rápido. Não, vamos conversar. Eu tô vendo a Meire falando, aí eu tô assim, ela tá falando, porque eu sou agitada e tal, porque eu falo muito, porque eu tenho dificuldade. Gente, minha gêmea. Não deixa esses dois tipos de gente juntos, gente. Não deixa. Isso é um perigo. Minha filha, é só muito controle, minha filha, porque eu vou te falar. Fica aqui, ó, me segurando na cadeira.
Gerd, você ora por nós? Claro, vai ser um prazer. Senhor, como a tua natureza extravagante nos surpreende, Jesus. Como é lindo, Senhor, conhecer a Ti e revelar a Tua beleza ao mundo, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, nos instrua a fazer isso de forma clara, de forma transparente, alcançar as pessoas à nossa volta, Pai. Deus. Esse é o nosso essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado, o ide do Senhor. Que o Senhor nos capacite a cada dia para fazermos isso com leveza, com beleza, com responsabilidade, com intencionalidade. É um privilégio, Senhor, fazermos parte da grande história do Senhor. E nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste dia. Te adoramos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, maravilhosa. Eu que te agradeço. Muito bom Volta estar aqui logo, com tá? você. Gente, que Deus abençoe e até o próximo GR de Bolsa. Amém. Tchau, tchau.